Neste vídeo, você conhecerá as famílias mais ricas e poderosas do mundo. São elas que estão acima das empresas mais poderosas, bem como dos homens mais ricos do mundo. Não são pessoas individuais, mas grupos de famílias. O dinheiro que cada uma dessas famílias possui separadamente não se compara nem mesmo somando a fortuna dos 15 homens mais ricos do mundo. Esse grupo é a elite da economia mundial. Disse que praticamente controlam o sistema bancário de todo o mundo, pois tomam as decisões mais importantes nas economias de países inteiros e são as que ditam a ordem mundial. Descubra a origem dessas famílias poderosas e conheça a história de como obtiveram tanto poder econômico que as levou a ser um grupo de elite mundial. Aqui no Conhecimento Mestre, explicaremos a você. Família Rothschild. A família mais poderosa do mundo, os Rothschild, de ascendência judaica alemã, tem sua origem com o Sr. Mayer Amschel, nascido no gueto judeu de Frankfurt, na Alemanha, em uma família de comerciantes que também possuíam casas de câmbio. No ano de 1769, o Sr. Mayer já era o herdeiro da família e um banqueiro respeitado, conhecido como judeu da corte, ou seja, um financista diretamente ligado à realeza da época. O Império dos Rothschild começaria no início do século XIX, quando Mayer colocou os seus 5 filhos como responsáveis pelos centros mais importantes da Europa. É por isso que o brasão da família exibe as 5 flechas que simbolizam as 5 ramificações de sua dinastia. No ano de 1818, os Rothschild já eram uma família de respeitados banqueiros e, naquela época, já controlavam grande parte da economia europeia. Ao mesmo tempo, surgia um jovem disciplinado, um aprendiz contador em Nova York, que se tornaria o homem mais rico do mundo e, por sua vez, também consolidaria uma família poderosa. O nome desse jovem empreendedor e visionário era John Davison Rockefeller. Depois de 1818, e com o passar dos séculos, a fortuna da família Rothschild e seus herdeiros se tornaram a família mais poderosa do mundo. Família Rockefeller. A família Rockefeller é considerada uma das famílias mais poderosas do mundo e ocupa seu lugar logo abaixo da família Rothschild. A origem dessa família de sucesso surge com o Sr. John Davison Rockefeller, no século XIX. Ao contrário de Mayer Rothschild, ele não nasceu em berço de ouro, mas sim, ao contrário, foi uma criança pobre que viveu muitas carências. Seu pai era um trapaceiro que assaltava trens e era conhecido como um criminoso. Devido a essas carências, o pequeno John Rockefeller desenvolveu táticas de vendas. Ainda criança, vendia pedras douradas, que ele mesmo pintava e as fazia passar por pedras preciosas. Jovem, ao concluir seus escassos estudos de ensino médio, mudou-se para a cidade de Cleveland e começou a trabalhar como assistente de contador em um pequeno escritório. John Rockefeller, desde jovem, demonstrou grande disciplina. Trabalhava das 6h30 da manhã e saía depois das 10 da noite. Nunca reclamou do horário. Não frequentava bares nem cantinas e economizava seu capital para depois investi-lo na bolsa de valores. Seu império vem depois de se aventurar na indústria de refino no ano de 1862 e, com apenas 23 anos, fundou sua primeira refinaria. Depois de anos de economia e sendo um excelente administrador, comprou as demais refinarias e a sua concorrência, fundando a Standard Oil. Ficou conhecido como o homem que monopolizou a indústria petrolífera nos Estados Unidos. Devido às suas práticas monopolistas, foi processado pelo Estado e solicitaram que vendesse grande parte da sua companhia. Pouco tempo depois de vender parte de suas ações, veio a crise dos anos 1920, onde ele mesmo compraria novamente as suas ações que o Estado fez vender, mas a um preço muito baixo, e veria sua fortuna aumentar mais de 10 vezes. Esse acontecimento o levou a dar um salto financeiro gigantesco. É conhecido como o homem que criou a maior fortuna sozinho, nascendo pobre e sem uma família rica de apoio. Ele herdou sua fortuna para sua descendência. Família Morgan. Os Morgan são uma família de banqueiros abastados. Essa família poderosa tem sua fundação com o famoso banqueiro do início do século XIX, John Pierpont Morgan, melhor conhecido como JP ou JP Morgan. Esse personagem
junto com outros grandes homens, foram os responsáveis por transformar os Estados Unidos de uma nação de agricultores e comerciantes em uma superpotência econômica. J.P. Morgan foi o herdeiro da fortuna e negócio de seu pai, administrou o negócio bancário desde jovem e diversificou a fortuna herdada na indústria ferroviária e na fusão de empresas elétricas. J.P. Morgan é reconhecido como um dos pilares da economia americana, ao endireitar indústrias inteiras da economia de seu país e ser o líder em reunir os principais empresários para evitar crises financeiras. No ano de 1871, J.P. Morgan se associou a Anthony Drexel para formar sua própria firma financeira, que depois se tornaria a Morgan Company, que se tornaria um dos maiores bancos do mundo. Este é o predecessor do poderoso J.P. Morgan Chase. Sua influência e poder financeiro eram tais que se pensava que Morgan manipulava o mercado financeiro junto com outros banqueiros, e devido a Morgan e suas intervenções na economia dos Estados Unidos, o Estado viu a necessidade de criar um banco central conhecido como a Reserva Federal dos Estados Unidos. J.P. Morgan morreu em 1913 aos 76 anos de idade. No mesmo ano de sua morte, os Estados Unidos fundaram o Banco Central. Morgan teve 5 filhos, que foram os herdeiros de seu império. Agora, a fortuna e o poder dos Morgan são imensos, e seu lugar é calculado como o número 3 das famílias mais poderosas do mundo depois dos Rockefeller. Família Ford. O início dessa família poderosa tem sua origem com seu fundador Henry Ford, um menino pobre e órfão que cresceu em uma fazenda e criou um império com base em trabalho duro, começando do absoluto zero. Esse garoto demonstrou um talento inato ao desmontar e remontar um relógio de bolso com todas as suas pequenas peças e fazê-lo funcionar perfeitamente quando tinha apenas 7 anos. Henry Ford perdeu sua mãe quando criança e pouco tempo depois se mudou para a cidade de Detroit para começar a trabalhar como operário em uma fábrica de barcos. Depois desse trabalho, continua sua carreira como mecânico. Deixou seu emprego para projetar seu próprio automóvel e fundou a Troy Automobile Company, porém sem conseguir investidores suficientes, abandonou a construção de automóveis e teve seu primeiro grande fracasso como empresário. Posteriormente, buscou chamar a atenção de outros investidores, fazendo corridas em Detroit. Sua estratégia funcionou e obteve recursos de investidores para fundar então a Ford Motor Company. Sua grande ideia foi levar o automóvel às massas e à classe trabalhadora, que na época era considerado um transporte exclusivo e de luxo. Ele conseguiu isso produzindo automóveis em série em linhas móveis de montagem, o que trouxe uma produção a baixo custo. Isso lhe gerou enormes rendimentos, o que o catapultou de um empreendedor fracassado a ser um dos homens mais ricos do mundo. Mais tarde, comprou todas as ações de sua empresa de seus acionistas, tornando-se o único dono da Ford Motor Company. Além de investir em meios de comunicação, ser dono de jornais e diversificar sua fortuna no setor financeiro. Pouco depois, criaria o maior complexo industrial do mundo chamado The Rouge, um complexo industrial que englobava a indústria de fundição e produção de aço, fabricação de barcos, automóveis, além de equipamentos para milícia, entre outros. Seu filho e herdeiro aparente, Edsel Ford, morreu prematuramente e Henry Ford não pôde deixar seu posto de diretor de suas empresas. Assim, trabalhou praticamente toda a sua vida até a idade de 84 anos. Herdou seu império a seu neto, Henry Ford II. Esta família continua no setor industrial da fabricação de automóveis como atividade principal. Supõe-se que esteja na posição número 4 das famílias mais ricas do mundo. Família DuPont. Os descendentes de Pierre Samuel DuPont, um economista e empresário francês, chegaram aos Estados Unidos fugindo da Revolução Francesa no século XVIII. Foi pioneiro na indústria da pólvora em meados do século XIX. No início do século XX, os netos de Pierre Samuel administravam as indústrias DuPont, investindo em setores como a indústria química e a indústria automobilística, bem como financiamento para a fabricação de armamento durante a Primeira e Segunda Ofensiva Mundial. Atualmente, os setores de interesse da empresa DuPont são múltiplos, como engenharia, sistemas integrados,
eletrônica, segurança, construção, lubrificantes, adesivos, energia, petróleo, distribuição de gás, purificação de água, etc. Os líderes dessas famílias, entre outras, estão diretamente ligadas à administração e ao gerenciamento do sistema bancário que controla os bancos centrais das principais economias. Muitos dizem sobre essas famílias como teorias da conspiração que ditam a ordem mundial e controlam as principais indústrias, como a indústria alimentícia, a indústria da medicina e a indústria energética, que são os criadores de crises financeiras em países inteiros, causadores de epidemias e doenças, além de controlar a produção de alimentos à base de derivados do petróleo que são usados como pesticidas, além de manter os meios de transporte funcionando à base de petróleo e, assim, controlando o mundo sobre seus interesses. Por isso, os poderes dessas famílias estão acima de qualquer governo. E você? Acredita que essas famílias realmente detêm um poder global ou considera tudo isso apenas intrigas e teorias da conspiração envolvendo tais famílias? Deixe seu comentário aqui embaixo, queremos muito saber a sua opinião. Aproveita também para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificações. Assim você não perderá nenhum conteúdo interessante. Por hoje encerramos por aqui e até o próximo vídeo.